Olá! Passaremos então ao estudo de Mateus capítulo 10. Mais uma vez vamos orar? Pai Celestial, colocamos diante da Tua presença o estudo deste capítulo. Pedimos que o Senhor venha, ó Deus, nos conduzir segundo a Tua vontade. Abra os nossos olhos, o nosso coração e o nosso entendimento para a Tua verdade. Não nos deixe ser enganados, aprender coisas distorcidas sobre o Senhor. Queremos conhecer quem é o Senhor, ó Deus. Nos conduza por esse caminho. É o que pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então vamos. Mateus capítulo 10. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro. Depois, André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão, o cananeu. Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa, serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte. E assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade: o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o escravo acima de seu senhor, pois para o discípulo é suficiente ser como seu mestre, e o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebul, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que está secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras. E o que sussurra em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus,
que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à sua própria vida, perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria que seja ao menor de meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Esse capítulo é um pouco extenso, mas ele se resume em algumas partes. Primeiro, a questão da perseguição. O Senhor Jesus deixa claro que quem seguisse a Ele soubesse que seria perseguido. Por quê? Por que seria perseguido? Seria perseguido, inclusive, dentro da própria casa. Porque as pessoas não estariam interessadas, muitas vezes, pelo menos não inicialmente, em conhecer verdadeiramente quem era Deus. Quem é esse Deus que a Bíblia fala? Muitas vezes elas estão apegadas a doutrinas religiosas, a outros tipos de ensinamentos, e quando chegava esse ensinamento de Jesus, não era bem acolhido e as pessoas seriam perseguidas. E até hoje, nós vemos isso. A perseguição contra a igreja do Senhor por estar pregando o que o Senhor ensina. E aí Jesus deixou claro que se ele, que é o mestre, o dono da casa, foi chamado de Beelzebu. O que é Beelzebu? É o líder dos demônios. Que os seguidores de Jesus seriam chamados de nomes ainda piores. Mas não se preocupe se você está sendo perseguido, condenado, caluniado por servir a Jesus. A sua recompensa é garantida pelo Senhor. E aí ele dá uma instrução que às vezes as pessoas se perdem. Jesus disse que ele, no versículo 16, que ele enviaria os seus seguidores como ovelhas no meio de lobos. Ovelhas são animais inocentes, animais puros, pacatos, e lobos são animais ferozes. Então é isso que Jesus estava falando. Eu estou enviando vocês que são puros e inocentes no meio de pessoas ferozes. Então sejam espertos. Como serpente. Serpente é esperta, ela sabe a hora que dá o bote. Entende? Mas sejam simples como pombas. O que é simples como pombas? Pessoas puras e não maldosas. Então ele está ensinando aqui que nós devemos ser espertos. Espertos em que sentido? Não no sentido da malandragem, mas no sentido de saber como, quando e onde falar. Onde nós vamos ter abertura para pregar a palavra. Onde nós vamos ter oportunidade de estar pregando. Não caçar problema à toa, perseguição à toa. Mesmo pregando a palavra, nós sabemos que nós seríamos perseguidos, nós seríamos caluniados, mas o que o Senhor ensina aqui é que sejam espertos onde você vai falar, para quem você vai falar e como você vai falar, porque nós já vimos em outros capítulos, não deem pérolas a porcos. Tem pessoas que elas não estão dispostas de jeito nenhum a ouvir a palavra, elas não querem de jeito nenhum ouvir. Nós devemos sim dar o nosso bom exemplo, dar o nosso bom testemunho, nas oportunidades que tivermos, ensinarmos que existe um Deus,
que Jesus veio para nos salvar, mas nós não devemos caçar briga. E aí que as pessoas se perdem, onde eu falei, sabe? As pessoas se perdem. Elas tentam evangelizar no pau, sabe? Caçando briga, caçando confusão, entrando em debates desnecessários. E o Senhor nos ensina a sermos simples como pombas. Não ficar caçando briga. Não é na briga que você vai evangelizar alguém, entende? Você não vai conseguir evangelizar no meio da briga. Então, se começa a briga, a agressividade, ali já não é campo para você evangelizar. Não naquele momento. Ore ao Senhor e peça a oportunidade para pregar em outro momento e para preparar aquela pessoa que você quer evangelizar, preparar o coração dela para receber essa palavra, entende? E aí, tem outra coisa muito importante que é dita nesse capítulo, lá no início, que Jesus deu autoridade para eles expulsarem espíritos impuros, que são demônios, e curar todo tipo de enfermidade e doença. Essa autoridade é dada no nome de Jesus. O nome de Jesus é uma procuração. O que é uma procuração? Não só advogado, mas é um papel que te dá direitos de representar outra pessoa. E você representa outra pessoa, eu costumo explicar assim, é como um cartão de crédito. Se alguém te empresta um cartão de crédito, o nome de Jesus é como se fosse um cartão de crédito. Estou explicando de uma forma que vocês entendem. Se alguém te emprestou o cartão de crédito, você pode usar aquele cartão da forma como a pessoa usaria, não é do jeito que você quer. E aí entra um cuidado muito importante, gravem isso. O nome de Jesus é uma confiança que ele está dando à igreja, uma autoridade que ele está dando para usar o nome dele, não do jeito que você bem entender, mas do jeito que ele usaria. E isso é bem diferente. Então, eu vejo, infelizmente, sendo inclusive ensinado a orações contrárias. O que são orações contrárias? Usar o nome e a autoridade de Jesus para amaldiçoar os inimigos, amaldiçoar pessoas, para orar do jeito que quer, entende? Então, assim, eu gostei da casa do outro, a casa do outro não está à venda, vou orar e tomar posse da casa do outro. Isso chama cobiça, isso é pecado. Usar o nome de Jesus para orar, pedindo a Deus o marido ou namorado de outra pessoa. Sério que eu já vi isso? Já vi. Orar amaldiçoando outra pessoa. Tati, mas a pessoa não é crente, eu posso amaldiçoar? Pode não. Sabe por que não pode? Porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o mundo não é o planeta Terra, são as pessoas. Ele não falou que ele amou os crentes de tal maneira. Ele falou que ele amou o mundo. Ele ama as pessoas. Então, se ele ama, ele não está ali autorizando você para amaldiçoar com o nome dele. Entende? E aí eu quero que vocês tenham muito cuidado com essa orientação, sabe? A oração contrária, que é a oração de amaldiçoar, a oração que vai contra a palavra, isso que é uma oração contrária. De cobiçar o que não é seu, de orar, usar o nome de Jesus para fazer maldades. Entende? Você não tem direito de usar o nome de Jesus de uma forma que ele não usaria. Então ele usaria o nome dele para pegar uma coisa que não é dele, a casa dos outros, a namorado, o marido dos outros, a mulher dos outros? Não. Ele usaria para amaldiçoar uma pessoa, para mandar a pessoa morrer? Não. Então, fique bem atento, porque a oração contrária, o mundo espiritual, gente, não é neutro. Ou Deus recebe, ou o diabo recebe aquela oração. Não significa que está invocando Deus, que é Deus que está vindo, não. Deus vem quando é em acordo com a palavra dele. Por isso que tem vários lugares em que está sendo clamado Deus ali, e as pessoas acham que está vindo Deus, mas não é Deus que está vindo, entendeu? Porque se estiver contra a palavra dele, ele não vem. Então, quando a pessoa está fazendo oração
que mesmo usando o nome de Jesus, pedindo para Deus, mas se não está em acordo com a Bíblia, o mundo espiritual não é neutro. Deus não vai receber essa oração, porque você acha que Deus vai mudar a palavra dele por causa de você, alecrim dourado? Não, não vai. Não vai. E aí eu quero deixar bem claro para você, se o mundo espiritual não é neutro e Deus não vai receber essa oração, ele não vai fazer isso que você quer, porque ele não vai mudar a palavra dele, quem está recebendo essa oração, mesmo você clamando a Deus, é o diabo. E aí, quando o diabo recebe, Tati, mas eu orei, fiz uma oração contrária, a pessoa morreu, deu certo. Você acha que Deus ia matar uma pessoa por sua causa? Entende? Não é Deus que está recebendo, é o diabo que está recebendo. E o diabo recebendo essa oração, ele vai cobrar de você. Vai sobrar para você, porque o diabo não dá nada de graça para ninguém. Não, Tati, mas eu clamei a Deus, eu usei a autoridade do nome de Jesus. Você usou a autoridade no nome de Jesus não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do diabo. Porque é o diabo que cobiça, é o diabo que deseja destruir namoro, destruir casamento dos outros. É o diabo que deseja amaldiçoar as pessoas, a morte das pessoas. Entende? Então tome muito cuidado. Se você fez em algum momento uma oração contrária, nesse sentido, se apresente a Deus. Peça a Deus perdão, porque você deu legalidade para o diabo agir na sua vida fazendo isso. E ore desligando isso no mundo espiritual. Recolhendo essas palavras e desligando elas em nome de Jesus no mundo espiritual. E peça ao Senhor perdão por ter usado mal o nome dele. Certo? Então, vejo vocês no capítulo 11. Até lá!